Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. A gente vai aí, nosso terceiro encontro desse conjunto de aulas, né? Aí sobre as aulas sobre a geografia do nosso continente americano. Então nós vamos tratar aí agora, dos nossos dois primeiros últimos encontros, nós vimos um pouquinho a respeito do quê? Dessa divisão do continente americano. Fizemos algumas atividades, alguns exercícios, já chamando a atenção um pouquinho de você para essa questão relacionada à ocupação do continente, né? Como é que o colonizador, e ali nós vimos nas nossas questões, principalmente o português e o espanhol, o que é que ele tratou de fazer? Forma como ele chegou no continente, a forma como ele tratou, por assim dizer, os nativos que aqui existiam, que não foi uma forma nada amistosa. E por outro lado nós vamos acabar tendo o quê? O quadro que isso chegou, né? A busca de riqueza, a exploração, o crescimento das duas metrópoles europeias, Espanha e Portugal aí. Então tudo isso foi muito importante para nós compreendermos, né? Uma vez dividida essa América e nós compreendemos um pouquinho da história, digamos assim, entre aspas, do seu surgimento, o que acaba acontecendo? Surgimento pro europeu, né, que pisou aqui. Essa aí também não é uma história muito séria, né? A gente sabe aí, já está comprovado que no Canadá, os normandos andaram ali no mínimo uns 500 anos antes. Mas não é hora da gente conversar sobre isso agora. Bom, o que acaba acontecendo? Então, nesse segundo momento, agora a gente vai começar a ver algumas características físicas do continente americano. O que são características físicas do continente americano? Então, são aquelas características mais relacionadas com a natureza. Tá? Então, é essas características aí que eu gostaria de estar dando uma olhadinha agora com você. Por onde é que nós vamos começar a nossa brincadeira aqui? Nossa brincadeira nós vamos começar com o chamado relevo. Então perceba você aí, ó. Ele é um mapa, esse mapa ele tem um nome de mapa hipossométrico. O que isso significa? Se você der uma olhadinha aqui, ó, na base desse mapa, você vai perceber o quê? Você vai perceber que ele tem algumas cotas de altitude ali, né? Então, no continente, verdinho, 0 metros, nível do mar. Vai subindo para o azulzinho, para o amarelo, para um laranja mais escuro e assim vai. Você vai acabar percebendo que nós temos o quê? Diferentes cotas altimétricas. E daí essa legenda ela acaba sendo utilizada onde? Ela acaba sendo utilizada aqui em todo o nosso mapinha. Legal isso, não é mesmo? Então se você pegar de cara, o que é que nós precisamos entender quando nós falamos aqui a respeito desse mapa? Nós vamos tratar de compreender o seguinte: existe uma quantidade muito grande, existe uma quantidade muito diversa de formas de relevo no continente americano. Mas é muito comum nós dizermos que existem 3 grandes compartimentos. E agora eu vou mostrar para você esses 3 compartimentos aonde é que eles estão. Então você percebe, esse é o nosso Oceano Pacífico, correto? E aqui nós temos o nosso Oceano Atlântico. Perceba você, ó, que essa região mais voltada para onde? Para a costa do Pacífico, ela é uma região que ela acaba apresentando o quê? Cotas de altitude muito significativas. Por que essas cotas de altitude muito significativas? Então são as maiores cotas de altitude. Lá nos Estados Unidos, nós vamos ter o quê? A presença justamente das montanhas rochosas. Aqui no México, a Sierra Madre. E aqui na nossa América do Sul, a Cordilheira dos Andes. Então esse é o primeiro dos nossos compartimentos que nós temos aí. Depois você perceba que algumas regiões centrais desse continente aqui, ele vai aparecer nessa cor verdinha, que seriam as menores altitudes que nós temos aí. São as planícies, né?
Por exemplo, tem a planície do Labrador, lá no Canadá. Aqui, as planícies centrais dos Estados Unidos, que é a planície do Mississippi. Região formada pelas planícies ao norte aqui do Brasil, tá certo? A própria planície amazônica. Essa região de planície aqui que se confunde, né? Que nós vamos ter desde a presença lá da planície do Pantanal, os Chacos, os Pampas, todo um gigantesco conjunto de planícies. Então, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar que esse é o segundo compartimento. E daí, finalmente, voltado para a costa do Atlântico, também nós encontramos outro compartimento aí, são os planaltos. Lá na América do Norte, por exemplo, o Planalto Laurentiano. E aqui na América do Sul nós vamos encontrar a presença do Planalto Brasileiro. Então, revisando com você, 3 compartimentos. As grandes cadeias montanhosas, as planícies e os planaltos. Muito simples, muito fácil de entender isso aí, não é mesmo? Olha aqui, ó. E muito disso aí vai ser justificado por conta de quê? Por conta da distribuição de algumas placas tectônicas que nós temos aqui no nosso continente. Dá uma olhadinha comigo nesse mapinha aqui. Então, olha lá, ó. Se você for perceber nesse mapinha, toda essa região que é voltada, por assim dizer, para a chamada costa do Pacífico, ela tem a presença de placas tectônicas. E você sabe muito bem, lá mais ou menos pelo teu 6º ano, você estudou essa coisa do relevo, não foi? Nessa coisa do relevo acabava mostrando o quê? Que nessas regiões de placas tectônicas aí, nós encontramos os choques entre elas. E esses choques entre elas vão criar as grandes cadeias de montanha. Já dá uma olhada, por exemplo, na América do Sul, tirando a Cordilheira dos Andes, não vão existir aqui essas grandes cadeias montanhosas. Por conta do quê? Por conta que existe uma grande placa tectônica que é conhecida aí como a placa sul-americana. Lá no caso, por exemplo, dos Estados Unidos ou Canadá, a presença de uma outra gigantesca placa, que é a placa norte-americana, né? Toda essa região do Pacífico aqui, a presença da placa de Cox, a placa do Caribe, a placa de Nazca, são as principais aí que tratam de influenciar todo o nosso território, né? Aqui, ó, um outro recorte que também ele é um recorte muito legalzinho. Isso é para você pensar, perfil leste-oeste. Se você recortasse do Pacífico ao Atlântico, como é que ficaria? Lá na chamada América do Norte. Serra Nevada, montanhas rochosas, planície do Mississippi e os Apalaches. Correto? Se você fosse fazer esse recorte na América do Sul, Cordilheira dos Andes, aquelas planícies centrais, como por exemplo os Chacos, planaltos e chapadas da Bacia do Paraná, e além disso nós vamos encontrar também a presença aqui dos planaltos e serras do Atlântico. E finalmente uma planície litorânea, né? Então esse é um recorte que nós temos aí, que nós estamos fazendo no sentido leste-oeste. Recorte muito importante também, e um recorte muito interessante. Uma outra coisa que nós temos que perceber, que o continente americano, ele acaba sendo um continente americano que, devido a esta sua formação geológica, nós temos o quê? Ele é um continente muito rico. E essa riqueza ela está diretamente relacionada com os seus minerais, né? Então, essa extensão territorial gigantesca que nós vimos, ela acaba muitas vezes trazendo o que para nós aí? Trazendo essa riqueza de minerais também. Principalmente nessas regiões onde nós encontramos aí a presença do encontro dessas placas tectônicas, é muito comum nós percebemos riquezas materiais que são riquezas materiais significativas, né? Então, isso também você acaba percebendo como nossa imagem está trazendo aqui agora para nós. É possível nós percebermos também aqui em território brasileiro. Essa imagem que eu trouxe para você é da região norte do Brasil, principalmente lá da região da Serra dos Carajás. É outra região de uma riqueza mineral
e de uma riqueza mineral muito significativa. Se nós tratarmos de ver aí o restante do território brasileiro, a presença do petróleo na América do Sul, na América do Norte, né? Então essas diversidades aí, elas são diversidades que também chamam a nossa atenção e muito, tá? Olha lá, ó, fica para você aqui. Dá uma olhadinha lá em dois exercícios, exercício 1 e 2 da página 219, que eles são exercícios aí que podem te ajudar mais uma vez a fixar todo esse conteúdo. São exercícios muito legais de você estar fazendo. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.